Olá pessoal, aqui mais uma vez professor Eudécio Neco, agora com a nossa disciplina de histologia com o assunto epitélio glandular. Olha só, é um tipo de epitélio, né? De epitélio, nós vimos que os epitélios podem ser epitélio de revestimento, que é aquele que reveste e recobre todas as superfícies das cavidades internas dos órgãos e da cavidade externa do nosso corpo. E nós temos essa divisão de acordo com a forma das células e o número de camadas. Só uma recapitulação do que nós vimos aula passada sobre o epitélio de revestimento, né? O tecido epitelial. Então, de acordo com as formas, nós temos epitélio pavimentoso, cúbico, cilíndrico, transição e pseudoestratificado. Lembrando sempre que o pseudoestratificado ele é um epitélio que poderia estar muito bem também aqui, ó, dentro do número de camadas. Por quê? Porque ele apresenta apenas uma camada, porém ele é falsamente estratificado. Lembram que eu falei isso para vocês? Né? Por apresentarem células com formatos e tamanhos diferentes, eles podem ser facilmente confundidos com uma estratificação, né? Então vamos deixar ali dentro das formas, né? Forma de células, né? Então a gente tem as células pseudoestratificadas, tá bom? Então, dentro do tipo de epitélio de revestimento, quanto ao formato das células, nós temos o formato plano ou pavimentoso, cúbico ou cuboide, cilíndrico ou prismático ou colunar, transição, que é um epitélio que se distende e retorna o seu formato inicial, presente principalmente na bexiga, tá? E também nós temos quanto ao número de camadas, que são as camadas simples, apenas uma camada, e estratificado, como a gente falou na aula passada, como se fosse aquele número de andares, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, tá? Então é só a gente pensar que essa estratificação são os andares de um prédio, ok? Beleza? Então aqui está um resumão, um bisuzão. Bate o print, faz a anotação, porque os epitélios podem ser classificados de acordo com a sua forma e com a sua disposição quanto ao número de camadas. Beleza? Simbora! Aí nós entramos em epitélio glandular. No epitélio glandular, quando terminamos a aula passada, eu falei para vocês que ele é um epitélio que, pelo próprio nome, ele tem origem epitelial. Então, as glândulas, tanto glândulas endócrinas quanto glândulas exócrinas, têm origem epitelial. Então, acompanhem comigo. Lá no primeiro quadrinho, primeiro esqueminha, lá em cima no canto esquerdo superior da tela, onde nós temos uma proliferação de células do epitélio. Esse epitélio é um epitélio de revestimento, concorda? As células estão justapostas, todas emparelhadas, com junções comunicantes, junções gaps, desmossomos, todas juntinhas. Então, essa parte superficial são as células do epitélio de revestimento. A parte mais interna que vocês estão vendo nesse esqueminha como roxo, corado como rosa, né, na verdade, tem uns filamentos ali, tem uns núcleos. Isso nada mais é do que o epitélio conjuntivo, que será o nosso conteúdo das nossas próximas aulas, tá bom? Mas esse epitélio aí, ele está intimamente conectado com esse tecido conjuntivo, através de uma lâmina basal, tá certo? Então essas fibras que estão presentes no tecido conjuntivo, abaixo desse epitélio de revestimento, são as fibras colágenas, tá? Esses núcleos podem ser os fibroblastos, os fibrócitos, ok? Então são células e estruturas que estão presentes no epitélio, perdão, que estruturas que estão presentes no tecido conjuntivo, ok? Então, o que é que ocorre? Uma proliferação celular para dentro do tecido conjuntivo subjacente. Ou seja, essa produção do epitélio começa a adentrar. Então, começa a se prolongar, adentrando assim, mas ainda assim contornado pela lâmina basal, mas adentrando o tecido conjuntivo. Aí, a partir daí, nós temos dois tipos de glândulas que podem ser formadas. As glândulas exócrinas, ou seja, quando há a formação de um ducto, ok? Então nós vamos ter uma porção secretora e um ducto. Esse ducto vai
expelir, secretar para o meio externo, ok? Então, a formação de uma glândula exócrina por apresentar um ducto excretor. Porção secretora e ducto excretor. Então, ele tem uma comunicação com o meio externo, ok? E nós temos duas outras opções, né, no caso, que são, no caso, as glândulas endócrinas, que são as glândulas endócrinas em cordões de células formando glândulas endócrinas enoveladas pelos vasos sanguíneos, e também temos as glândulas endócrinas com formação de glândulas foliculares, ok? Mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é a diferença de glândula exócrina, que vai ser nosso foco da aula de hoje, e glândula endócrina. As glândulas exócrinas apresentam porção secretora e ducto excretor ou secretor também, ok? Enquanto que as glândulas endócrinas, elas perdem essa comunicação. Há um desaparecimento desse ducto secretor. E assim elas são enoveladas pelos vasos sanguíneos, né? São circundadas para poder assim secretar as suas substâncias, hormônios, substâncias, nutrientes e assim por diante. Beleza? Então, dentro do epitélio glandular, glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Qual das duas apresenta o ducto? Isso mesmo, a glândula exócrina. Então vamos embora, gente. Então nós vamos classificar as glândulas exócrinas de acordo com a ramificação do seu ducto, primeiramente. Então vamos identificar aqui o que é o ducto, tá certo, gente? Então olha só, esses esqueminhas ao lado. Nós temos parecendo mãozinhas, né? Aí embaixo e também um outro prolongamento ali que parece um dedo, né? Então vejam que o ducto é a parte laranja, a parte alaranjada. E a porção secretora é a parte azulada, tá? Essa parte azulada, um pouco roxa, né? Então seria a porção secretora. Então nós vamos nos ligar, nós vamos ficar ligados aí no 220 para não perder a explicação aqui do professor. Por quê? Porque é importante que a gente preste bastante atenção que essa classificação vai levar em consideração a porção justamente do ducto secretor. Ok? Então vamos embora. Então nas glândulas simples, o ducto secretor ele não é ramificado, como vocês podem ver nos dois exemplos superiores. Vocês vejam que o ducto ele é um ducto simples, é um canal simples, ele não é ramificado. Nós temos como exemplo aí as glândulas sudoríparas da pele. Então presente aí com os anexos da pele, as glândulas sudoríparas, né? Então é um ducto não ramificado. Tranquilo? Belezão? Então vamos lá, agora para o próximo. Glândulas compostas. As glândulas compostas nós temos os ductos ramificados. Percebam que no esquema embaixo, a porção secretora e o ducto secretor, ambos se ramificam, ok? Ambos se ramificam, então parecem alguns dedinhos aí, sei lá, umas patinhas de galinha, uma galinha de 3 patas, né? Então olha só, a gente tem essa porção alaranjada, que é o que interessa para a gente agora, que é justamente a porção do ducto secretor. Por apresentar um ducto secretor, é uma glândula exócrina, não esqueçam disso jamais, tá certo? Então a gente tem uma glândula composta, porque esse ducto da glândula exócrina, ele é ramificado. Como exemplo, nós temos as glândulas endometriais, né, que estão presentes dentro do endométrio, né, encontrado no útero. Então, fica a dica aí, ó. Primeira, classificação de acordo com a ramificação do ducto. Quais são os tipos? Simples, muito bem, e composto. Glândula simples, o ducto é simples, não tem ramificação alguma. E nas glândulas compostas nós temos a ramificação evidente. Eita, professor, peraí, quanta informação nesse slide, quanto desenho, meu Deus, quanto esquema, eu vou ficar desesperado. Calma, jovem, calma, que a parada é tranquila, suave. Vamos lá, vamos comigo. Então a gente pode classificar, a gente viu que a gente pode classificar de acordo com o ducto, mas também podemos classificar quanto à porção ou à unidade secretora.
tá bom? Então, a unidade secretora, a porção, é a unidade de baixo, né? Então, a gente viu que lá no ducto é a porção de cima dessas glândulas exócrinas, é o ductozinho de cima, que vai ter comunicação com o meio externo, e essa porção de baixo é a porção secretora, ou a forma da unidade secretora, ok? Então, nós temos glândulas tubulares, olha só, que simples isso. Vamos lá, vamos ao primeiro esquema. Glândulas tubulares, o esquema do lado. Então a gente tem uma tubulosa simples. O ducto aí, ele vai estar corado nesse esqueminha, em azul escuro, enquanto que a porção secretora, ou a forma de unidade secretora dessa glândula exócrina, está corada em azul clarinho, ok? Então esse azul clarinho é justamente o que interessa pra gente. Nesse esquema, ela está ramificada? Não está. Então, é uma glândula tubular. Então, possui a forma de um tubo, de um ducto. Né? Possui a forma de um ducto. Então, mais um exemplo. Aí, assim como o ducto não é ramificado, lá nas glândulas exócrinas, quanto à ramificação do ducto, né? Como não é ramificado, aqui também as glândulas sudoríparas também não são ramificadas quanto à porção secretora, ok? Algumas glândulas também presentes no intestino também não são ramificadas, são glândulas tubulares. Então, olha só, tubular, o formato de tubo. Aí nós temos um segundo, né, que na literatura vocês vão ver muito o nome chamado de glândulas ancinosas ou glândulas alveolares. Particularmente, eu gosto muito do nome alveolar, mas sempre que eu lembrar do nome alveolar, pelo menos para mim, eu vou saber que é uma ancinosa. Mas é importante que você aprenda o nome que é mais utilizado na literatura, principalmente em patologia, né? Que são glândulas ancinosas. Muito difícil a gente encontrar glândulas alveolares, né? Porque o próprio nome já está dizendo, né? Então, muitas vezes as coisas, em vez de simplificar, complicam, mas as glândulas alveolares têm um formato alveolar. O que seria um formato alveolar? Os nossos alvéolos pulmonares, eles não são redondinhos? Vocês estão pagando anatomia no P1, né? Então, eles não são redondinhos, gente? Então, nesse formato redondinho, é um formato alveolar. Então, as glândulas ancinosas ou alveolares, ele possuem um aspecto ramificado e globoso, alveolado, tá? Então, nós temos aí como exemplo as glândulas sebáceas, como presentes na pele, no pâncreas, e glândulas salivares, que vai ser o nosso assunto principal da aula de hoje, tá? Essas glândulas exócrinas salivares. Além disso, nós temos, olha que dificuldade, as glândulas túbulo-alveolares, ou seja, vão apresentar a ramificação da sua porção secretora com os dois tipos, tubulares e alveolares. Então a gente assume esses três tipos para a nossa disciplina de forma de unidade secretora ou forma de porção secretora, como glândulas tubulares, glândulas alveolares e glândulas túbulo-alveolares. Essas glândulas túbulos alveolares, ela tem justamente dois tipos de unidade secretora, as tubulares e alveolares. Como exemplo aí nós temos as glândulas mamárias e algumas glândulas gástricas. Ok, gente? Tranquilão, beleza? Posso passar? Bate o print, faz a anotação aí. Simbora. Olha só, aí a gente vai começar a falar das glândulas, as glândulas maiores, as glândulas salivares maiores, né? Para começar, a gente sabe que a digestão começa pela boca, né? Então a gente tem uma aplicação nutricional muito importante. Nesse sanduichão gostoso aí, né, perto aí da hora do almoço, que você vai estar assistindo essa aula, né, ou à noite, sei lá, perto da janta, ou mesmo no lanche, né, você vai bater aquela fome, vai querer bater aquele rango, e aí você vai pensar, puxa, qual desses ingredientes, alface, queijo, tomate ou pão, vai ser digerido na minha boca, primeiramente? Vocês viram lá no ensino médio que nós temos uma enzima chamada de amilase salivar, que ela vai degradar, degenerar, destruir justamente o amido. Então, o primeiro a ser digerido começa na boca, que é o pão, através da amilase salivar. Por isso que é importante a mastigação muito bem feita para formar o bolo alimentar.
Então vamos lá, vamos falar de mastigação. Então a gente tem a digestão começando pela boca, através da ingestão do alimento, e uma ação química da saliva. Ok? Vamos lá, acompanhando as setinhas aí, tá, gente? Essa ação química da saliva, a gente tem como exemplo principal aí para a digestão do amido, que é a amilase salivar. Aqui ela vai apresentar outros nomes também. Nos livros do ensino superior, a gente começa a observar que a amilase salivar também pode ter outros nomes, que a gente vai falar já já sobre isso, tá? Mas é uma ação química para digestão, para quebra do amido, ok? Então isso acontece pela ação química da saliva, juntamente com a ação dos dentes e da língua, a ação mecânica de trituração, tá? E a língua ajuda também na movimentação do alimento. Ninguém come com a língua parada. Estou correto? Estou. Então, ação mecânica. A língua joga o alimento para o lado, joga o alimento para o outro. A mandíbula também ajuda. A movimentação, essa mastigação e a insalivação vai deixar, ou pelo menos é para deixar, né, gente? O alimento muito umedecido, formando aquele bolo alimentar. Tem gente que não consegue produzir tanta saliva. E aí, o que é que faz? Ingere suco, ingere água, fazendo com que diminua também a produção de saliva na hora das refeições. Porque se você está se alimentando de algo que você botou a primeira garfada na boca, imagina uma batata doce aí, botou uma batata doce na boca, em vez de você mastigar aquela batata doce até formar uma ensalivação e formar um bolo alimentar, você tomar um gole d'água, você vai parar com o tempo de produzir essa saliva, né? Beleza? Então, isso tudo acontece de maneira concomitante, ou seja, alimento entrou, ação química, ação mecânica, mastigação, ensalivação, bolo alimentar. E aí nós temos que ter consciência e saber, lá da anatomia, quais são essas glândulas que estão presentes na nossa cavidade bucal. Principalmente as glândulas maiores, que é o que nós vamos falar agora. Nós temos as glândulas parótidas, localizadas aqui na bochecha, acima do músculo masseter, que vocês vão aprender, ou já aprenderam, qual é esse músculo, tá certo? Nós temos as glândulas sublinguais, ou seja, localizadas no assoalho, né? Abaixo desse assoalho da língua, então abaixo da língua, sublingual. E nós temos as glândulas submaxilares. Então a gente tem até uma fóveazinha aqui onde as glândulas elas se encaixam aqui nessa região da mandíbula, tá certo? Então a glândula submaxilar. Beleza? Então vamos embora. Vamos lá, vamos classificar agora quanto ao tipo da substância secretada e sua função. Então a gente viu a classificação das glândulas salivares exócrinas, quanto à porção do ducto, quanto à porção secretora. Agora nós veremos quanto ao tipo de substância secretada, ok? E sua função. A primeira delas é a secreção serosa. A secreção serosa, ela vai ser a responsável pela digestão do amido. Então ela vai ter amilase salivar, ou também chamada de pitialina, ou também chamada de alfa-amilase salivar. Percebam que são os mesmos nomes, quer dizer, perdão, são vários nomes para a mesma coisa. Então é uma enzima que participa na digestão do amido. E essa secreção serosa, ela tem uma consistência mais líquida, mais fluida, tá? É como se você pegasse uma garrafa d'água e fosse colocar água no seu copo. Essa água não tem um escoamento mais rápido, mais fluido, diferentemente quando você pega um óleo ou um mel, por exemplo, e vai tentar colocar um mel nesse copo, tá? Esse mel tem uma consistência mais viscosa. Então vamos lá. Na secreção serosa, nós temos uma saliva mais fina, tá? Uma saliva mais fina e com propriedades de digestão do amido, pela presença da alfa-amilase salivar, pitialina ou amilase salivar, que é a enzima que participa da digestão do amido. Show? Fechou? Aí, então essa secreção serosa, ela é fluida, que nem água, Ela é fluida, líquida, flui bem. Ela tem um alto poder de escoamento, ela escoa muito bem. Enquanto que a secreção mucosa, nós temos algo relativo comparado com o que eu acabei de falar para vocês agora, que é o mel. Imagina uma garrafa de mel, aquele mel bem gostoso que você toma com limão, ó.
aquela colherada gostosa que a mamãe, o papai, né, dá pra gente quando a gente é criança, e ainda bota um salzinho assim em cima. Não sei para que serve aquilo, mas dizem que aqueles, né, não estou falando do sal, porque o mel com limão já é comprovado a eficiência para melhorar a imunidade, né, e inflamações na garganta, né? Então imagina aí você, né, botando um melzinho numa colher ou no copo. Esse mel ele vai ter um escoamento mais facilitado ou mais dificultado? Ele escoa mais lento? Ele escoa mais lento, gente, porque esse muco, né, essa secreção mucosa, ela é semelhante ao escoamento de um mel. Então, é uma saliva mais densa, com escoamento mais denso. É difícil ter esse escoamento mais fluido, ok? Beleza? Então se assemelha aí como mel, escoando para uma colher ou para um copo. Então ela secreta um muco que está envolvido principalmente, olha só, para quê? Para lubrificação e proteção do ambiente bucal. Por quê? Porque à medida que você vai mastigando e você vai secretando essa secreção mucosa, né, você vai umedecendo esse alimento e diminuindo assim o atrito desse alimento com as paredes do seu esôfago ou com a própria boca, tá? É diferente de quando você vai no rodízio, por exemplo, que você pede 1 litro de Coca-Cola, você bota uma pizza zona e o cara vai passando e você toma pizza no prato e a Coca-Cola para descer. Tem hora que a pizza passa rasgando, rapaz. Passa rasgando mesmo, principalmente se a borda estiver queimada. Então tira a borda, né? Principalmente se a borda estiver queimada. Vai passar rasgando, porque você não tem tempo hábil de produzir muco nessa saliva para umedecer essa saliva. E saciar também tua fome, né? E aí nós temos as parótidas. As parótidas nós temos a secreção serosa, que vai ser a secreção com a quantidade de amilase salivar, né? Uma secreção mais fluida. E as submandibulares, que liberam tanto um tipo quanto o outro. As parótidas vão secretar uma parte mais serosa, as submandibulares vão liberar tanto porção serosa quanto porção mucosa. E as glândulas sublinguais, elas vão liberar praticamente muco, tá? Vamos conhecer os nomes dessas substâncias? Olha só, olha só. Saliva, mastigação e deglutição. Nós temos na porção serosa o principal ingrediente, a principal enzima que vai estar lá é a amilase salivar, que ela também pode ser chamada de pitialina, tá? Ou também de alfa-amilase salivar. Como vocês quiserem, como vocês acharem mais bonito. E aí ela age sobre amidos, substâncias farineáceas, como arroz, feijão, batata, milho e outros alimentos, né, que têm substâncias farineáceas, ok? Então, carboidrato, principalmente. Já a mucina, ela vai estar presente na secreção mucosa, gente. Na secreção mucosa. Então, a mucina, olha só, mucina, parece um mousse, né? Quando lembrar de mucina, lembre de mousse. Quando você pega aquela colherada do mousse de maracujá delicioso, quando você bota aquela colher, você chega a ter aquela consistência, sabe? Aquela consistência densa. Então essa mucina, ela possui uma função mecânica de proporcionar essa viscosidade da saliva, justamente para aliviar esse atrito do bolo alimentar contra as paredes, né, do seu assoalho bucal, esôfago e estômago. Beleza? Então é muito importante que a mastigação seja feita de maneira correta para a produção do bolo alimentar. E na produção do bolo alimentar, a gente tem o papel essencial da mucina. Além da mucina, nós temos um antibiótico natural, gente, na nossa saliva. Olha só, as lisozimas. Lisozima, ela possui uma substância bactericida, ou seja, ela mata bactérias, ou seja, é um antibiótico natural. Ela coopera com o controle dos micro-organismos da boca, então ela tem um efeito tampão em lesões cariosas. Vocês vão ver isso, né? A galera de odontologia, por exemplo, vai ver esse efeito tampão quando começar a estudar lesão cariosa. Outros cursos da área de saúde vão começar a perceber que a lisozima também está presente em outras regiões do corpo também, como nas glândulas, né, agora me fugiu o nome, que faz a gente chorar, as glândulas que estão presentes nos olhos,
glândulas lacrimais, lembrei. Então as glândulas lacrimais também têm lisozimas, que são justamente, que, né, se cai um cisco no olho, o olho vai lacrimejar justamente para ter essa substância bactericida, para fazer a limpeza do olho, né? Então vai lubrificar, ok? Então vamos ver aqui as glândulas salivares maiores, né? Então nós temos aqui toda a anatomia, né, e as estruturas, onde elas estão anexas, a parótida sobre o músculo masseter, na verdade sob o músculo masseter, acima, com o seu ducto desembocando em uma papila, que nós vamos conhecer, próximo aí ao segundo molar. Aí nós temos também as glândulas submandibulares, localizadas aqui próximo ao arco da mandíbula, uma região onde se encaixa perfeitamente aqui na fóvea da mandíbula, na parte interna aqui da mandíbula, essas glândulas submandibulares, e a glândula, né, a grande glândula sublingual, que tem vários ductos secretores, ok? Vamos conhecer cada uma delas. As glândulas salivares maiores são responsáveis por 90% do volume total da saliva. Então, se você está pensando naquele hamburguesão que você não está podendo comer porque você está de quarentena em casa, passando por esse Covid-19, ou se você não está podendo sair em qualquer momento que seja que você estiver assistindo essa aula, você estiver pensando naquele hamburguesão, você começa a salivar. Quando você começa a salivar, você pode ter certeza que essa saliva que está sendo produzida é justamente por conta das glândulas salivares maiores, que compõem 90% do volume total da saliva. Eu, por exemplo, agora estou salivando, só pensando nas comidas que eu falei. Então a gente tem em A, mais uma vez, parótida, em B, submandibular, em C, sublingual. As glândulas parótidas, elas são as maiores glândulas da cavidade bucal. Elas estão em número par, localizadas aos dois lados da nossa bochecha, ok? Acima do músculo masseter. Esse músculo masseter é um músculo da mastigação. Ele tem uma incisura aqui no processo cigomático até o arco da mandíbula. Então, em cima desse músculo masseter estão as glândulas parótidas, ok? Então, elas têm uma porção, né, secretora serosa, possuem células serosas, e sendo assim, elas são ricas em amilase salivar, ricas em pitialina, né, ricas em alfa-amilase salivar, o nome que você quiser escutar, o nome que você quiser decorar, o nome que você quiser aprender, quiser falar, quiser colocar na avaliação, eu estou aceitando. Mas o importante é que você saiba que a amilase salivar, ela é uma enzima que vai estar presente na saliva das glândulas parótidas, ok? Ou seja, é uma saliva fina, né, feito água, aquosa, com um belo escoamento, feito água no copo, tá? E ela apresenta um ducto, olha só esse ducto, isso aqui é importante, ducto de Steno. Esse ducto de Steno, ou Stenon para alguns, né, que podem chamar também, desemboca na mucosa jugal. O que é a mucosa jugal? A mucosa da bochecha, a parte de dentro da bochecha. Eu estou abrindo minha boca e colocando meu dedo dentro da minha bochecha, agora nesse exato momento. Mas para fazer isso eu estou com álcool 70, higienizando minha mão ao lado, tá certo? Então na mucosa da bochecha, tá? A mucosa jugal, a mucosa interna, ela tem um ducto que vai desembocar no segundo molar superior, chamada de papila parotídea. Olha só, olha, acompanhe comigo. Eu desconfigurou um pouco aqui, mas era para tampar todos os outros nomezinhos. Era só para aparecer ducto de Steno, o músculo onde ela está localizada, e a parótida. Então imagine que só tem esses três nomes e lá em cima, glândula salivar parótida. Tá ok? Então olha só, se vocês após essa aula abrirem a boca de vocês, vocês vão ver que tem uma papila parotídea. Essa papila parotídea, em algumas pessoas, ela é bastante desenvolvida e ela está em contato direto com o segundo molar, né? Em algumas pessoas podem estar próximo do primeiro molar, mas geralmente está próximo do segundo molar, tá? Vejam a gotinha de água, parece uma gotinha de água ali saindo, né? Mas é água mesmo, porque a saliva, a maior composição é água. Então a saliva é fina e aquosa, rica em amilase, né?
Então esse ducto de Steno, ele vai desembocar nessa mucosa jugal, oposta ao segundo molar, beleza? Então o ducto passa e secreta nessa papila parotídea. Já as glândulas salivares submandibulares, nós temos a secreção mista, né? Que é justamente as células serosas e mucosas, ou seja, a gente vai ter uma saliva rica em mucina, ela é mais viscosa, mas também teremos a amilase presente nessa saliva, né, de consistência mista. Então a gente vai ter uma saliva mais viscosa e rica em mucina. Gente, mucina é uma glicoproteína principal do muco responsável pela viscosidade. Então, sempre que lembrar de mucina, lembre de mousse de maracujá. Sempre lembrar de mucina, lembre que vocês precisam mastigar muito bem o alimento de vocês para que o alimento fique bastante umedecido, com alta viscosidade, ok? Então nós temos aí um ducto extremamente importante. Esse ducto vai desembocar na carnúncula, ou chamado também de frênulo da língua ou freio da língua, tá? O ducto está presente aqui, ó. Olhem comigo. Então a gente tem o ducto de Wharton ou Wharton. A gente vai ter justamente esse ducto sendo secretado aqui no freio da língua. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Então ela vem lá de trás das submandibulares, que vão estar localizadas por trás do arco da mandíbula, ali na fóvea, né? Então elas vêm lá de trás com um ducto que passa próximo, olha só, está passando próximo à glândula sublingual, está passando bem próximo, mas não sai debaixo da língua não. Ele não sai no assoalho da língua não, ele sai no freio da língua, olha só, no frênulo da língua. Inclusive, eu faço o teste com vocês aqui, né? Quando terminar essa aula também, se olha no espelho, começa a levantar. A língua vai e vem, para frente e para trás, para você ver se não vai esguichar, saliva. Aí você faz isso com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu filho, com a sua filha, com o seu tio, com o seu sobrinho, com um papagaio legalizado ou com a tartaruga, né? Aí vocês fazem isso e aí vocês ficam levantando a língua, subindo e descendo até esguichar, tá certo? Agora tem que esguichar e depois vocês falam para mim se deu certo. Justamente porque essa saliva, ela desemboca na carnúncula sublingual, que é ao lado do frênulo da língua. Então a gente tem dois orifíciozinhos aí que vão secretar essas substâncias, ok? E aí eu já deixo aqui uma dica em patologia bucal, uma dica também para o que vocês vão ver em radiologia, que são os cialóticos. Cialóticos, gente, pesquisem o que são cialóticos. Essa região, principalmente na região de carnúncula sublingual, de freio da língua, é muito fácil de ser obstruída, tá? E aí nós temos estruturas chamadas cialóticos, tá bom? Então eu vou querer que vocês pesquisem sobre o que é cialótico para que a gente possa apresentar um caso clínico na próxima aula, porque o nosso caso clínico da aula de hoje não tem a ver com cialóticos, vai ter a ver com outro tipo de patologia, tá certo? Mais aplicada aí à mucosa bucal. Então, beleza, carnúncula, freio da língua. Aí nós temos as glândulas maiores também, a sublingual. As glândulas sublinguais, elas são menores entre as glândulas principais. E ela basicamente é rica em mucosa. Célula mucosa, mucina, 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 mucina. Então, se tem mucina, ela vai ter o quê? Ela vai ter o quê? Vai ser viscosa. A secreção vai ser uma saliva muito viscosa. Só não é mista, não apresenta saliva aquosa não aqui não, tá? Que nem a outra não, anterior, que são as glândulas submandibulares. Aqui nas glândulas sublinguais, ela vai apresentar uma saliva mais viscosa. Aqui é mel puro, gente. Você vai derramar uma garrafa de mel, você vê quanto dele demora nesse escoamento, né? Então ele vai demorando a escoar. Então é uma saliva mais rica em viscosidade, ok? E rica em mucina. E nós vamos ter um ducto chamado de ducto de Bartholin, que desemboca na mucosa do assoalho da língua. Nós temos vários orifíciozinhos aqui, ó, na mucosa do assoalho da língua. Vejam a glândula que está abaixo da língua, tá?
Esqueçam do freio da língua por enquanto, porque o freio da língua está associado, o freno, a carnúncula da língua está associado com o ducto lá, presente na glândula submandibular. Agora nós estamos vendo a glândula a glândula sublingual, que vai ter o ducto de Bartholin. Esse ducto de Bartholin é cheio de saídas, né? Tanto que a absorção de alguns fármacos, alguns medicamentos, inclusive ansiolíticos, que são utilizados por cirurgiões dentistas, né, antes de tratamento, até mesmo médicos, psiquiatras, terapeutas, né, que podem prescrever esses medicamentos, eles têm esses medicamentos que são sublinguais, porque ali ele é facilmente, ali é uma fina camada de pele, muito vascularizada, né, e principalmente porque a saliva ali vai ajudar na degeneração, na degradação do fármaco, ok? E na absorção rápida, tá? Então ele tem vários orifíciozinhos ali, várias saídas nesse ducto, que facilita essa absorção de fármacos e também facilita essa saída de mucina. Olha só, embaixo da língua a gente vai ter o assoalho da língua. Então é até difícil dizer onde é que está aqui o orifício de saída, né, nessa boca, mas temos vários orifícios de saída. Então o ducto de Bartholin ele fica localizado abaixo da língua, na mucosa do assoalho sublingual, beleza? Eita, falamos de todas as glândulas salivares maiores, agora nós temos as glândulas salivares menores. Se 90%, 95%, mais ou menos, dentro dessa faixa aí, com a margem de erro, né, temos as glândulas salivares maiores produzindo a maior quantidade de saliva, nós vamos ter aí uma produção menor de quantidade de saliva das glândulas menores, que estão presentes por toda a boca. Desde lábio até rebordo da boca, até palato, por toda a região, né? Então elas secretam proteína salivar, ela tem substância mista, secretam mucina, secretam uma saliva mais aquosa, também rica em amilase, né? São encontradas nas principais partes da mucosa oral, e o nome, de acordo com a sua localização, vai ser, por exemplo, glândula labial, glândula vestibular, glândula palatina, glândula lingual, glândula glossopalatina, que é lá no palato duro, por exemplo, pegando já a parte final do palato mole, né? Então, por ali vão ter várias glândulas que vão umedecer essa boca, né? E vão umedecer essa boca. Ok? Tranquilo? Então, nosso ambiente é umedecido não só pelas glândulas salivares maiores, mas também pelas menores. Vamos por um caso clínico bem interessante. Já que estamos falando de glândulas menores, vamos ver uma das preocupações que nós podemos enfrentar como o próprio paciente, né, que pode apresentar uma determinada patologia, como profissional de saúde também, um futuro cirurgião dentista, que pode também estar passando por uma situação de mucocelose, né, para tratar essa mucocelose. Então, nesse artigo que vocês podem acessar pelo link abaixo, que está disponível na fonte, a gente tem um relato de caso clínico. É um relato de 2002, se eu não me engano, tá? Esse relato de caso clínico, ele é bem curtinho, é de uma criança de 7 anos, tá? Que tinha um hábito de morder o lábio inferior e assim causou, né, uma patologia que nós vamos conhecer, né? Vamos lá. Então a gente tem essa mucocelose sendo apresentada dessa seguinte maneira. Essa imagem que está em preto e branco, também numa criança, é possível ser observado em outro relato de caso clínico, tá? Na fonte também que vocês podem adentrar. Aí foi, se vocês clicarem no link, é um artigo da UFCG, produzido no campus de Patos, aqui da Paraíba, né? No curso de odontologia. Então essa mucocelose, nesse caso aí, é um acúmulo de líquido, né, fluido, ela é bem fluida, então se tocar é perceptível que é bem fluido. E aí vamos tentar definir a mucocelose. Nós temos algumas definições. Eu vou ler aqui, tá, gente, o que é mucocelose, né, de acordo com esses autores, e vocês podem consultar a fonte da revista, como também a fonte dos anais,
desse relato de caso clínico nesses links, tá bom? Então as mucoceloses são lesões mais comuns de glândulas salivares menores, que correspondem histologicamente a um fenômeno de extravasamento ou retenção de muco, principalmente mucina, né? E estão com frequência associada a situações de traumatismo, como mordiscar o lábio, hábitos parafuncionais, que é justamente esse hábito de tá mordiscando o lábio, tá machucando, traumatizando o lábio, ao roer, por exemplo, uma unha pode machucar o lábio, morder uma tampa de caneta de lápis pode machucar também o lábio, tá? E também está associada também à obstrução de ducto excretores. Então pode ser ocasionada tanto pela obstrução do ducto, como também por traumatismo. No relato do caso clínico que nós vamos observar agora, foi ocasionada por um hábito parafuncional, que é justamente pelo traumatismo constante, que a criança tinha esse hábito, né, de estar mordiscando a boca. Tá? Então essa definição é de Ferreira e colaboradores, de 2015, e nós temos uma definição um pouco mais antiga, que é: as mucoceloses, por extravasamento, né, de fluidos, apresentam-se histologicamente como um acúmulo de muco circundando um tecido granuloso, um tecido de granulação com um conjuntivo fibroso. Então já começamos a perceber aí uma alta ligação aí com o tecido conjuntivo que nós vamos ver na próxima aula. Então a mucocelose, ela é sim, faz parte do extravasamento de coleção líquida ali da saliva, tá? De coleção líquida da saliva, produzida pelo tecido epitelial. E como esse tecido epitelial, né, glandular, ele está mais intimamente ligado com o tecido conjuntivo, o que acontece é que, como medida de proteção do corpo, muitas vezes o corpo tenta isolar, fazendo justamente essa bolha, né, colocando um pouco mais de tecido conjuntivo como fibroblastos, né, que vão formar colágeno, vai deixar um pouco mais o tecido um pouco mais endurecido, mas em si o diagnóstico clínico da mucocelose é uma cúpula, imagina uma cúpulazinha de igreja, uma cúpula flutuante, ela não é dura. Por quê? Porque é acúmulo de saliva, acúmulo de muco, acúmulo de mucina, ok? Então, ao tocar, a gente percebe que é fluido, tá? Então não é algo que deva se preocupar tanto, porque o tratamento é bastante simples. Então vamos ver aqui. As imagens estão um pouco embaçadas, né, porque embora tenha todos os direitos autorais aí reservados ao autor, né, com a fonte, mas ainda assim é uma imagem de uma patologia, né, então ela está um pouco embaçada, tá certo? No artigo vocês podem ver melhor. Então, o caso clínico é uma paciente do sexo feminino, 7 anos de idade, que foi encaminhada à UFPE, a Faculdade de Odontologia, né, de Pernambuco, da UFPE, em 2001. Esse trabalho foi publicado em 2002. E a mãe relatou que observou essa lesão de forma arredondada no lábio inferior da filha há aproximadamente um mês, e que aumentou de volume rapidamente. A paciente não reclamava de dor, nem incômodo nenhum, né? Não havia interferência na mastigação ou na fala. Realmente era um problema mais estético, né, e patológico ali por estar uma bolha num local que não deveria ter nenhuma lesão. Ao exame clínico, observou-se uma lesão no lábio inferior, no lado esquerdo da linha média. Uma lesão céssio, ou seja, a sua base ela é bem céssio, ela é maior, né? Abraça realmente essa lesão céssio, a base ela abraça o lábio, tá? Não é pediculada. Na lesão pediculada nós temos um pedículozinho, uma estrutura como se fosse um palitinho segurando uma lesão maior, um palitinho segurando um balão, por exemplo. Aqui não, nós temos um balão já grudado no lábio. Então na lesão céssio a base é maior do que a lesão como um todo, né? Enquanto que na lesão pediculada, que vocês vão ver lá em patologia, a base é menor do que a lesão como um todo. É como se fosse um triângulo invertido, né? E a ponta do triângulo estivesse encostando no lábio, se fosse uma lesão pediculada. Uma lesão pediculada já seria outros diagnósticos, né? Então, por exemplo, lesão por HPV, e aí vai, né? Enfim, tem um pedículozinho.
Nesse caso, a gente tem a lesão céssio nodular, é um nódulo móvel, palpável, justamente porque a gente tem secreção aí de coleção líquida de saliva. E a coloração da lesão é semelhante à mucosa circundante, né? A mucosa lisa, né? E não tem úlcera, não tem formação de ferimentos, tá? Então foi feito um bloqueio do nervo alveolar inferior para bloqueio do hemiarco, já que a lesão estava na linha média do lado esquerdo, foi feito um bloqueio alveolar inferior na linha, né, justamente no lado esquerdo, para proteger todo o hemiarco da mandíbula esquerda, tá? Então esse bloqueio foi feito, deixando assim anestesiado toda a região do hemiarco da mandíbula esquerda. Tá certo que a mandíbula é uma só, tá, gente? Mas a gente divide em quadrantes para poder facilitar. Além disso, foi feita anestesia complementar com infiltrativa, né, um pouco mais distante da lesão, né, já que essa lesão, o adequado é que ela seja, como qualquer outra lesão, seja quando feita incisão, seja levada para biópsia, né, e foi o que assim foi recomendado no artigo, né, ser levado para biópsia. Então foi feita uma anestesia complementar. Além do bloqueio do nervo alveolar inferior que passa por toda a mandíbula, nós tivemos também um bloqueio de anestésico, né, infiltrativo ali, ó. Então ali um pouco mais longe da lesão, mas foi infiltrativo. Logo após nós tivemos a incisão, né, com bisturi e a retirada dessa lesão, como vocês podem observar no acompanhamento das imagens. Sugador, porque a lesão, como o lábio é muito vascularizado, muito sangue, né, como toda a mucosa oral é muito vascularizada, então sugador para retirar o sangue, né, que ficou por ali, né, e também o aspecto da ferida depois da retirada cirúrgica, né. Então a gente vai ter justamente a lesão, o rebordo da lesão sendo totalmente retirada. Logo após a sutura, na figura 7, tá? Na figura 8, o aspecto da ferida após uma semana, antes da remoção dos pontos, antes da remoção da sutura. Olha como o tecido é altamente renovável. Minha gente, é quase um Wolverine. O tecido da mucosa bucal, ele tem uma renovação constante, uma renovação muito rápida, né? Que nem Wolverine. Para quem não conhece Wolverine, gente, Wolverine quando se corta, rapidamente, não leva uma semana não, tá? Leva alguns minutos, alguns segundos para poder ele ter essa recomposição da pele. Então, lembrar de mucosa oral é lembrar de Wolverine. Então, a mucosa oral, quando você faz uma incisão, ela tem uma facilidade muito grande de recompor o tecido que foi lesionado, né? Então, dentro de uma semana, o pós-operatório aí já estava excelente, né? Vocês podem acessar o artigo por essa fonte, logo abaixo, tá bom? Nossas bibliografias, principal delas é Biologia Celular e Tecidual para Odontologia, onde nós apresentamos todos esses conceitos relativos à histologia, do tecido epitelial, histologia do tecido epitélio glandular, o tecido epitelial glandular, ou glândulas endócrinas e exócrinas, vai estar tudo lá, tá certo? E especialmente essa mucocelose, vocês verão no quarto período, né, os estudantes de odontologia, verão em patologia oromaxilofacial, ou para alguns curiosos também podem acessar dentro da disciplina do curso de vocês, na biblioteca virtual, tá? Esses 2 livros, e dá uma olhada. Beleza? Ficamos por aqui. Aqui meu muito obrigado pela atenção e estaremos juntos sempre. Tarefinha de casa, busquem, procurem, anotem, façam as anotações pertinentes sobre o que é cialótico, tá certo?